após o almoço aqui, às 3 da tarde, do nosso horário daqui, não é horário para você que está acompanhando a gente, nosso horário daqui, 3 da tarde, nós vamos ter mais uma apresentação do Danilo, o cantor, e então nós vamos ter a parte principal desse tema de hoje, que é amor inteligente. Alguns pais amam os filhos, mas não é um amor inteligente, é um amor destrutivo, é um amor que atrapalha em vez de ajudar, e eles estão achando que estão abafando. Então, como você desenvolver um amor inteligente pelo filho, pela sua filha, para que não só o seu filho e sua filha se dê bem nessa terra, mas tenha o principal, que é o que a gente quer, a vida eterna. Então, hoje à tarde, às 3 da tarde, a gente vai conversar sobre como desenvolver domínio próprio, que é algo extremamente importante na vida, mas ao mesmo tempo preservando a autoestima. Tem pais que são bem estritos e são bons para desenvolver o domínio próprio, só que eles destroem a autoestima da criança. E a criança segue para a vida com a luz vermelha, ela atrapalhada para a vida porque a sua autoestima foi destruída. Outros pais, eles têm assim, muito cuidado para preservar a autoestima da criança e preservam tanto a autoestima que não põe regra nenhuma, não põe limite nenhum, e a criança também vai para a vida destruída e não consegue ter sucesso na vida. Como você equilibrar essas duas coisas? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje à tarde, depois do almoço, às 3 da tarde. Vamos para a palavra de Deus, capítulo 3 de 2 Timóteo, tem algumas coisas muito interessantes aqui. Diz assim: sabe porém isto, nos últimos dias, que dias? Últimos, é o dia que a gente está vivendo agora, sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão, e agora vem uma descrição dos homens e das mulheres, claro, como que serão? Egoístas. Qual é o contrário de egoísta? Amoroso. Ellen White fala, é altruísta. Mas o que é amor? Amor é você pensar no outro. O que é egoísmo? É você pensar só em mim. Estando bom para mim, o outro que se lixe, o outro que se vire. Avarentos. Sabe o que é avarento, né? Quero tudo para mim, recursos para mim, amo grana, faço tudo, acabo com o meu casamento, acabo com meus filhos. Se for para ganhar grana, eu transgrido o sábado, e eu não devolvo o dízimo, porque devolver o dízimo é perder grana. Eu não vou ser pactuante, porque se eu ver o pacto, eu estou perdendo grana. O que é isso? Avarento. Jactanciosos. São pessoas que se fingem que são jactanciosos, gostam de aparência, arrogantes, querem estar por cima dos outros, blasfemadores, a palavra original, em grego, indica pessoas que falam de forma abusiva. Esses são blasfemadores, não só em relação a Deus, mas em relação a outros seres humanos. Pessoas que usam uma linguagem abusiva, essas pessoas são blasfemadores. Desobedientes aos pais. Ah, meu filho é tão desobediente, mas espera um pouquinho. De quem que é a culpa disso? Não é do filho. Você é uma criança pequenininha de 2, 3 anos, meu filho é tão desobediente. Eu quero convidar, nesse ponto eu quero convidar você para abrir o seu guia de estudo, lá no final, na última página, página 46, antes das anotações, a pergunta número 6, só o texto eu quero ler com você. A gente vai ler no futuro, daqui uns sábados, mas só chamando a sua atenção. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão os pais por não os haverem reprimido. E os acusarão de serem destruídos. Estou sendo destruído por causa do meu pai e por causa da minha mãe. Vou perder a vida eterna por causa do meu pai e por causa da minha mãe. E aí, Ellen White diz assim, a falsa compaixão e o amor cego dos pais, amor sem entendimento, amor sem inteligência, o amor cego dos pais, fazem com que eles desculpem as faltas dos filhos, deixando-as sem correção, e os filhos se perdem por causa disso.
E o sangue da alma dos filhos vai recair sobre quem? Sobre o pai e sobre a mãe. Esse assunto é muito sério, tem a ver com grande conflito, tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver com o dia do juízo. Vamos continuar aqui na descrição. Serão blasfemadores, desobedientes aos pais, final do verso 2, ingratos, irreverentes, quer dizer, não santos. Aí verso 3, desafeiçoados, quer dizer, sem afeição natural, não tem amor natural. Implacáveis, eu achei muito interessante essa palavra. Eu falei, mas o que é implacável? Aí fui procurar o original, a palavra implacável no original grego é aspondos, que quer dizer pessoas com quem é impossível negociar. Você está em hostilidade com alguém e você quer pôr fim à hostilidade, você quer fazer uma negociação. E você, antigamente, quando você queria apaziguar um deus, lá para os gregos, você levava uma libação, você levava uma oferta de manjares ou de bebida, e você oferecia o Deus para apaziguar o Deus. Essa palavra quer dizer isso. No contrário, ou seja, no negativo, é impossível você negociar com a pessoa. Uma pessoa que não tem... Lembra Nabal, aquele cara que era o marido de Abigail lá no Velho Testamento? Cara, impossível de conversar com ele. Até os servos falavam assim, não dá, esse não dá para conversar. Não tem conversa com essa pessoa. Implacáveis, caluniadores, a palavra em grego é diabolos, que quer dizer acusador. Acusa os outros. Sem domínio de si, acrates, sem domínio próprio. A falta de domínio próprio vai ter consequências muito sérias na minha vida laboral. Pessoa que não consegue fixar em trabalho, não consegue ter sucesso em trabalho nenhum. Grande parte da razão disso é falta de domínio próprio. Caramba, tem que acordar segunda-feira, eu quero ficar na cama, quero dormir, o meu prazer vem primeiro. Né? Não, tem que acordar, tem que ir trabalhar. A falta de domínio próprio vai ter consequências na saúde, porque eu não vou conseguir controlar minha boca, não vou conseguir estabelecer hábitos corretos de vida, e quando hábitos físicos não estão corretos, isso vai ter consequências na minha vida emocional, e vai ter consequências na minha vida espiritual. Por isso que nós temos tanta coisa escrita sobre hábitos de saúde, e às vezes a gente faz brincadeira com isso, como que para aliviar a seriedade, e é sério, não é brincadeira. Falta de domínio próprio vai ter consequências na vida eterna. Só que eu quero dar uma boa notícia para você. Domínio próprio, você não alcança por dizer assim, a partir de agora eu vou ter domínio próprio. Pá, agora começou, eu vou ter domínio próprio. Não é assim. Primeiro, seria muito mais fácil se a gente já tivesse aprendido lá com o pai e a mãe da gente. Mas se a gente está adulto agora e não tem, domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Então você pode pedir que o Espírito Santo dá para você domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tudo que é o contrário disso aqui vem do Espírito Santo. Então quando você se conecta com Deus, quando você confessa os seus pecados, quando você lê a Bíblia e você começa a se enxergar nessa encrenca aqui, porque aqui a gente está só falando de encrenca. Aí você se enxerga nessa encrenca aqui, você fala assim, estou perdido. Aí Deus fala, tá mesmo. Aí você fala assim, Senhor, me ajuda. Ajudo, para isso que tem Jesus, para isso que Ele morreu na cruz. Ele largou o céu para vir aqui morrer por pecadores. Então eu posso falar isso para Ele, meu Deus. Quando você confessa pecado, o pecado é perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. E aí você abre a porta para Deus derramar sobre você o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que transforma toda essa encrenca aqui, essa natureza. Agora, se eu como pai, já dou uma mãozinha para o meu filho, para a minha filha, já quando ele está debaixo do meu tacão, debaixo do meu controle, que melhor isso não vai ser para a vida desse filho, dessa filha. Mas vamos acabar aqui antes de chamar os nossos convidados, né? Cruéis, inimigos do bem, traidores, traiçoeiros, atrevidos, infatuados, que se acham. Já viu gente que se acha? Boastful, seria em inglês, né?
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Verso 5, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Bom, nós vamos começar a conversar sobre a lição número 2 agora, peço a você que pegue a lição. E hoje à tarde a gente continua esse papo sobre domínio próprio aqui. Como que a gente desenvolve domínio próprio nos filhos? Vai ajudar na vida sexual. Pessoa que não tem domínio próprio, como é que fica a vida sexual dessa criatura? Como é que fica a vida secreta dessa pessoa? Como é que fica a saúde dessa pessoa? Como é que fica a sua vida espiritual? Não tem domínio próprio? Eu não consigo levantar mais cedo para ler minha Bíblia, estudar minha lição, a vida espiritual vai, ó. Por quê? Porque eu não aprendi. Você precisa de domínio próprio para estabelecer hábitos corretos, mas você não aprendeu o domínio próprio. Aí você fala assim, é importante ler a Bíblia todo dia. É importante, mas eu não leio. Mas você não lê por quê? Porque não acorda. E não acorda por quê? Porque aprendeu lá em casa com o pai e a mãe a fazer tudo o que gosta do jeito que quer, na hora que quer. Então o pai e a mãe nunca mostraram o lado positivo de você ter autonomia. A gente vai falar isso hoje à tarde. O que é autonomia? Nomia é lei. Autonomia. Eu sou lei para mim mesmo. Meu pai diz assim, se você não manda no seu nariz, você nunca vai mandar em nada mais na vida. Se você primeiro precisa aprender a mandar em você. Se você não consegue nem mandar em você, cara, né? Desenvolver hábitos corretos e fazer, você não consegue mandar mais nada na vida. E falta de domínio próprio. Agora, de novo, não desespere, domínio próprio vem de Deus. Então eu queria chamar aqui o pastor Jaime e o casal Tim, pastor Alberto, Marli, para que venham com a gente, enquanto a gente vai discutir a lição número 2. Se alguém puder nos ajudar com o púlpito, tirando o púlpito, muito obrigado. Muito obrigado vocês participarem mais uma vez. São bem-vindos. E se você tiver uma caneta na mão, já vai preenchendo os espaços em branco do seu guia de estudos. Eu quero começar lendo o primeiro parágrafo. E eu esqueci de dizer uma coisa importante para você. Tudo que a gente vai falar aqui, você não dá atenção não, que é pitaco humano. Nós somos humanos e falíveis. Agora, as coisas que estão escritas nesse livro, você dá atenção. Não dá muita atenção para a fala da gente, dá atenção para o que está escrito. Porque o que está escrito, como a gente conversou sábado passado, se essa escritora falou da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo, como eu creio que falou, então não é ideia dela, isso é ideia de Deus. Rejeitar isso aqui é rejeitar a própria voz de Deus. É coisa muito séria. Tá bom? Eu quero ler o primeiro parágrafo, a introdução diz assim, ensine-se às crianças e aos jovens que todo erro, toda falta e toda dificuldade vencidos se tornam um degrau no acesso a coisas melhores e mais elevadas. É por meio dessas experiências que todos os que tornaram a vida digna de ser vivida conseguiram ser bem-sucedidos. Que coisa maravilhosa, como é que a gente faz isso? Eu queria começar perguntando para Marli. Marli, apesar de a mãe gastar menos tempo quando ela mesma faz o trabalho, você foi mãe, né, Marli? Você é mãe. Quantos filhos, Marli? 3. Não nasceram anjo. 3. Não nasceram anjo? Pô, filho de pastor não nasceram anjo. Que tristeza, hein? Marli, não é mais fácil a mãe mesmo fazer o trabalho? Em vez de pedir para as crianças ajudarem em casa, você vai lá, faz e resolve, não é mais rápido? Possivelmente seja muito mais rápido os pais fazerem as suas atividades sem contar com a grande ajuda das crianças. Lavar um carro, põe uma criança junto, passar o aspirador, tirar o pó da casa, decorar um bolo. Logicamente vai levar muito mais tempo tendo a criança, mas nós estaremos trabalhando aqui a pergunta número 1 para a formação do quê? Igreja, formação do caráter, a resposta número 1. Formação do caráter deles. Os pais devem dar pequenas tarefas cada dia para as crianças, conforme a idade, tarefas mais fortes ou mais simples, conforme a idade deles, mas toda a família deve estar envolvida nas atividades da casa. Se a criança, Ellen White põe várias vezes, se a criança participa de
arrumar o seu quarto, montar, guardar os brinquedos e tal, ela vai pensar 2 vezes antes de bagunçar, porque sabe que ela vai ter que guardar de novo. Então, se nós podemos envolver as crianças, até numa decoração do quarto, ela se sente como ela sendo parte da casa, parte do quarto. Esse quarto é o meu quarto. Ela fez parte dali. Então, e outra coisa, aqui o nosso texto fala muito das crianças serem meia devagar, lentas. Nós devemos 2 coisas: ensinar as crianças a serem prestativas na cozinha, ajudando ali o que precisa, e serem ágeis. Tem crianças que têm uma tendência a ser mais devagar e tal. Se nós não cuidarmos nessa parte inicial da vida, a criança se torna com um caráter, uma personalidade de pessoa lenta. Gente, depois é difícil consertar depois de adulto, porque faz parte dela ser devagar. Eu estou vendo o pastor Jaime se segurando para falar. Tá certo falar, ou estou enganado? Uma outra ótica. Aquela mãe que acha mais fácil fazer o trabalho mais rápido do que dividir com as crianças, hoje, quando as crianças são pequenas, pode ser que ela vai ficar assim, mais ocupada ensinando e demore um pouco mais. Mas à medida que o tempo passa, dividindo as tarefas, como a Marli falou, ela estará muito mais tranquila, porque cada membro da família vai ter suas responsabilidades e as coisas se manterão em ordem. Agora, tem pais que sempre quando põem os filhos no trabalho, eles acompanham a ordem com um xingamento, com cara fechada, e fazem com que o trabalho tenha o mesmo significado de castigo. Então, sempre que o filho vai trabalhar, ele está contrariado porque está sendo castigado, e vem o trabalho como um castigo. Como é que será que a gente podia fazer para mudar essa perspectiva, né? Essa pergunta vem daqui a pouco, pastor. Tá bom, então vamos deixar para frente essa pergunta. Pergunta número 2 para o pastor Alberto. O que acontece com os filhos quando os pais não ensinam o gosto pelo trabalho? Bom, em casa a minha palavra já não significava muito, agora na igreja também, porque você disse que o que a gente fala não tem muito significado, acho que vou só ler o que está aqui. Né? Então só ler o que está aí. Inteligente esse homem, né? Tem juízo. Ok. Os pais não podem, é a página 11 em cima. Eu decidi ler aqui não só porque o pastor falou, mas porque eu achei muito importante essa declaração. Os pais não podem cometer maior pecado do que negligenciar a responsabilidade que Deus lhes deu, deixando os filhos sem nada para fazer, pois esses filhos logo aprenderão a amar a ociosidade e, ao crescerem, serão homens e mulheres inúteis. Inúteis, não serve para nada. Ao terem idade suficiente para ganhar a vida e entrarem no trabalho, agirão de maneira preguiçosa e pensarão que o pagamento será o mesmo, independente de agirem de modo ocioso ou trabalharem fielmente. Eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui. Tá bom então. Sabe que eu creio que nós temos 2 problemas nesse caso aqui. Um deles, se os filhos não aprenderem a trabalhar em casa, nós estamos construindo uma geração de parasitas sociais. Você trabalha e eu usufruo. E eu acho que você tem o dever, porque você conseguiu ganhar alguma coisa, de me sustentar. Mas sabe que nós temos... Eu sou a vítima do mundo, né? Eu sou a vítima do mundo, eu sou a vítima, então me sustente. Eu creio que nós nunca deveríamos chamar de parasitas sociais aqueles que têm enfermidades, que não têm oportunidade e que a vida foi. Mas aqueles que chegaram nessa direção, o melhor conselho é o de Provérbios 6, 6 a 11. Fala aí. Vai ter com a formiga preguiçoso. E aprenda com ele ali, com a formiga. Lá na nossa terra a palavra é vadio, né? Exatamente. O detalhe é, esta criança que no tempo da infância, da juventude, foi acomodado, chega uma hora que todo mundo tem que trabalhar.
Aí o trabalho torna-se uma tortura, o indivíduo adoece, entra em depressão, segunda-feira é o pior dia da semana, é um horror ter que trabalhar, quando poderia ser um prazer. Sim, essa pessoa passa 5 dias da semana pensando em 2. Ou seja, como ela não aprendeu a ter prazer no trabalho, ela passa 5 dias de frustração para ter 2 dias de prazer, que é o sábado e o domingo. E depois ela começa de novo 5 dias de frustração. Quando devia ser, o pai e a mãe deviam ter ensinado a ter 5 dias de prazer e mais 2 de lambuja, né? Pastor, como é que diz o 4º mandamento lá? 6 dias. 6 dias terás lazer e no 7º dia descansarás? Pois é. Agora tem uma coisa, numa situação como essa, lamentavelmente, a geração do amor ao trabalho está desaparecendo e está sendo substituída pela geração do amor ao lazer. No passado, eu não sei quantos aqui foram criados dessa maneira, no final do dia, o pai perguntava, e aí, o que você fez hoje? E era um prazer, uma satisfação poder dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Hoje, eu quero ficar o tempo todo nisso aqui, e quando eu sou distraído disso aqui para fazer uma atividade, eu me ressinto, porque eu acho que esse é meu compromisso. Gastando tempo com outra coisa. Essa é a minha vida. Eu só quero completar, encerrar essa pergunta, contando que eu lembro agora do meu pai e da minha mãe. Meu pai fazia a gente sair da cama, mesmo em feriado e em férias, para o culto de manhã, para o culto matinal. Dizer, depois você até pode voltar para a cama, mas quem que volta para a cama depois que assistiu o culto, né? Muito complicado. E ele dizia assim, o dia está claro, é hora de trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, vai capinar, age. Ou seja, a gente tem que ensinar os filhos a ter amor à vida. Vida é produtividade, vida não é ócio, vida não é ficar na cama, vida é você fazer alguma coisa útil, crescer, ter crescimento. Então não tem nada a fazer, tem um bom livro, leia. E assim você vai estar crescendo. Outra coisa que meu pai dizia, que quando os pais não dão trabalho para os filhos dão trabalho para os pais. Então meu pai dizia assim, eu prefiro eu dar trabalho para os meus filhos, do que meus filhos darem trabalho para mim. E é uma grande verdade. E a terceira coisa, eu me lembro assim, que eu tinha que trabalhar muito em casa, eu tinha que varrer quintal, eu tinha que lustrar os sapatos de toda a família para o sábado, era o terror da minha vida, eu tinha que lavar louça, eu tinha que secar louça, mas minha mãe ficava do lado. Eu me lembro, minha mãe chamava, vem lavar louça. Aí eu ia, minha mãe ficava do lado. Às vezes ela lavava e falava, você seca. E enquanto a gente ficava trabalhando junto, minha mãe ficava conversando. Minha mãe gosta muito de conversar, bem diferente das outras mulheres. Ela, desculpa aí. Ela gosta muito de conversar. E aquilo era bom para mim, porque a gente crescia na nossa amizade. Então, o trabalho não era visto assim como um castigo, mas uma oportunidade de pais e filhos estarem juntos. Não é você, vai trabalhar lá, entendeu? Um castigo e ainda vai ficar sozinho lá. Não, pais e filhos juntos, isso ajuda até no crescimento do... Eu me deparei esses dias com um pensamento que eu acho que alguns de vocês conhecem, e para mim, aquilo foi muito significativo, que diz assim, eduque o seu filho e desfrute os netos, ou desfrute os filhos e eduque os netos. Ai, puxa, que profundo, hein? Que profundo. Fala de novo a frase. Eduque os seus filhos e depois desfrute dos netos, ou desfrute dos seus filhos e depois vai ter que educar os netos. Né? Puxa, muita verdade. Pastor Jaime. O desenvolvimento humano só acontece a partir dessa troca. Esse bate-papo com pai e mãe, troca de ideias, planos de trabalho juntos, é que vai amadurecer a criança. Essa história de eu quero que o meu filho brinque, eu tive que trabalhar muito e isso foi penoso para mim. Pronto. Eu quero que meu filho brinque, que desfrute a vida. Esse filho vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Brinca um tempo. Até de maturidade, porque não aprendeu a concatenar as ideias, a dialogar com adultos, porque não houve esse convívio, né? Ele só brincou. Terceira pergunta para Marli. Só um detalhezinho. Tá. Alguém, depois da nossa programação, me abordou e perguntando o seguinte,
Vocês falaram que os pais devem ser, você falou que os pais devem ser amigos e pais. E a pessoa disse, não, tem que ser primeiro pais e depois amigo. Eu achei interessante. Eu vim para a igreja hoje pensando nisso. Primeiro nós somos pais. E quando nós somos pais, nós vamos ter condição de ser amigos por mais tempo. E a amizade vem depois que os filhos saem de casa. Aí vem a amizade mesmo. Antes, não dá para você ter uma amizade, porque quando você começa a pôr regra e limite, essa amizade é bem relativa. Se tem muita amizade rolando aí, é sinal que tem pouco limite, né? A amizade vem depois, quando os filhos saem, aprenderam as regras de vida, aprenderam como viver, aí eles voltam e falam assim, obrigado, hein? Mas quando estão em casa, eles estão sempre testando os limites. Eles estão sempre querendo escapar, vazar do limite que você coloca. Então é meio difícil mesmo você ter uma amizade assim com filhos, né? Bom, terceira pergunta: o que os pais podem fazer para ensinar os filhos a estarem satisfeitos com prazeres simples? Marli. Muitos brinquedos, videogames, não é isso, Marli? Exato. Vai na loja de brinquedos, tem loja só de brinquedos. Imagina se eu entrar no carro e não tiver uma tela com alguma coisa. Essa criança não vai conseguir ficar dentro do carro. Ela não consegue. Nem dentro da igreja. Se não tiver uma tela, alguma coisa, ela entra em parafuso, desespero. Vamos ler a resposta aqui primeiro e depois a gente pode comentar um pouco mais. Alguns pais dedicam tempo e atenção demais para distrair os filhos, mas estes devem ser acostumados a... Resposta? Se divertirem a si mesmo e exercer a própria criatividade e habilidade. Nós temos geralmente dois tipos de pais. Tem aqueles pais que querem muito ter filhos, sonham em ter filhos, mas quando os filhos chegam, eles percebem que eles não têm tempo para os filhos, que os filhos vai muito tempo, você tem que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. E nós temos outro tipo de pais que eles assumem tanta maternidade, tanta paternidade, que eles acham que eles têm que, para serem bons pais, eles têm que dar atividades e criativas o dia inteiro para as crianças. Então, com essa questão, nós queremos, às vezes, acelerar o desenvolvimento da criança e nós demos agendas lotadas. A criança já nasce com uma agenda de atividades durante o dia e atividades lúdicas, pedagógicas, tudo muito certo. Mas as crianças, elas se cansam com muita atividade. Ellen White, ela fala muito claro aqui, que as crianças, elas devem se distrair sozinhas, elas devem ter tempo de qualidade, elas não tem crianças que eles nem sabem o que é a palavra tédio, e quando o tédio vem, eles ficam nervosos, não sabem se controlar. E você sabe que uma coisa muito curiosa que a gente tem estudado na criatividade é que a criatividade, a Ellen White também tem vários lances assim, que ela diz que a criatividade nasce do tédio. Olha que interessante. Curioso, isso, hein? Quando a criança está sem nada para fazer, ponha para ele uma caixa de Legos, deixa alguns recursos da casa, quando ela está assim anojada, que não tem nada, que nada quer fazer. Coisas reais, não artificiais. Coisas que envolvem criatividade, um monte de papel picado, um monte de coisa, um álbum, alguma coisa, onde ela tem que ter criatividade para fazer aquilo. Este é o momento certo para dar para a criança brincar isso, quando ela está no tédio. Então, não tenhamos medo de deixar as crianças um pouco sozinhas, um pouco fazendo nada, um pouco mexendo com papel picado. E Marli, ela fala aqui no resto do texto que a criança tem que aprender a enfrentar as próprias frustrações. Exatamente. Tem pais que não deixam o filho ter frustração com nada nessa vida. Nunca tem frustração. Aí vai para a vida adulta, não é assim. Você tem frustração no trabalho, você tem frustração no trânsito, mas essa criança não aprendeu a lidar com frustração em casa. Dia de chuva, sem nada para fazer. Tem televisão. E sem televisão. Agora, o que diz aqui, por exemplo, a criança que aprende a chamar a atenção para toda dorzinha ou ferimento insignificante. Caiu... Autocomiseração, quer dizer, tudo eu tenho que ser alvo de atenção. Dá para chamar até, ter como padroeira Nossa Senhora das Dores, né?
Mas o tema aqui nessa questão é estimular a independência Isso. da criança. Que a criança faça as coisas, ela brinque por si só. Que invente brincadeiras. Invente brincadeiras e sinta-se feliz em estar fazendo alguma Isso coisa aqui, por ela mesma. claro que a autora aqui não está encorajando a negligência dos pais. Vai para lá e não se vira, porque... Não é isso. Tempo de qualidade é um tempo de qualidade, mas o dia a dia, as horas, gente, são muitas horas do dia. Ter tempo de qualidade com a criança, de mediação, para a criança desenvolver e ter este tempo da criança livre, para ser feliz, ser satisfeita. Muito bem, gente, nós temos que correr agora, o nosso tempo está correndo. Então, pastor Jaime, como ensinar as crianças e jovens a melhor usarem o dinheiro? Dando dinheiro para elas. Aí, gostei. E ensinando-as a administrar. Aí que está. De primeira mão, devemos nós como pais ensiná-los através de uma mesada, um valorzinho que seja proporcional à maturidade dessa criança e ensiná-la a administrar. À medida que isso acontece, a criança vai sabendo o que pesa cada um. Essa administração começa com a criança tirando a sua oferta, o dízimo, fazendo, dando a parte do Senhor, sendo generosa. E ensinando a poupar, tendo mente não para gasto, mas mente para poupança. Você tem já a sua poupança? 3 perguntas que a gente tem que fazer para o filho quando dá o dinheirinho, né? Devolver o dízimo. Meu pai sempre perguntava, ganhou o dinheirinho, devolveu o dízimo. Não queria devolver o dízimo, né? Ai, filho, e a oferta? Você já pacto, você tem uma porcentagem de pacto? Então você vai aprendendo que você devolve dízimo e oferta, não é quando você tem vontade, é quando você recebe, né? Um detalhe importante aqui, ela recomenda que ensinemos os nossos filhos a registrar. Isso é muito importante. Então eu recebi quanto dízimo, quanto oferta, quanto eu gastei e com o que gastei. Quando a gente faz esta análise depois, a gente torna-se bem mais criterioso na forma de administrar. E é isso que os nossos filhos precisam. Né? Quando nós lemos isso, nós fizemos isso lá em casa com as meninas. Uma delas está aqui hoje, né? Nós dávamos uma mesadinha porque a gente queria ensinar essas 3 coisas: dízimo, pacto e poupança. Se você não ensina isso antes dos filhos saírem de casa, vai ser muito difícil aprender na vida. Então, elas tinham que fazer um registro, como você falou, um registro dos gastos, tinha a coluna das entradas, a coluna das saídas. Para ganhar a nova mesada, tinha que me mostrar a contabilidadezinha. E aí, elas ganhavam a nova mesada para o mês seguinte. E um detalhe importante aí também, é o fato de que o dinheiro que a criança recebe não é para gastar com picolé, com guloseimas, com prazeres meramente. A gente deve fazer um plano orçamentário de uma tal forma que ela tenha condições de escolher as suas roupas e comprar as coisas que lhe são úteis, seus livros, seus calçados. Ou seja, a despesa que você já tinha, você passa para ela. Delega para ela a responsabilidade. E se ela gastar com outra coisa, vai andar com o tênis furado. Certo? Exatamente. E não tem reforço de mesada. Certo? Bom, gente, que coisa interessante, mas nós temos que seguir. 5º, Marli. Que princípios são muito importantes para o desenvolvimento físico, mental e espiritual da criança? Está ligado com aquela outra pergunta, a 5. Ok, pode falar. Tá bom. Então, vai lá. Não, eu escrevi pergunta, errado aqui. Eu só quero levantar um problema, como sempre. Tá. O Jean Piaget, o famoso psicólogo suíço, veio aqui para os Estados Unidos e aí ele fez algumas palestras e perguntaram a ele o que podemos fazer para acelerar o desenvolvimento de uma criança. E a resposta dele, ele desenvolveu aqueles estágios de desenvolvimento da criança. Ele disse: vocês americanos têm mania de sempre querer apressar o desenvolvimento, deixa que ele seja natural. Que coisa linda. Criança tem que ser criança. Eu queria falar uma frase que vocês ou marquem, guardem na cabeça ou marquem no papel. Mas essa frase é o seguinte: deixa a criança ser criança enquanto ela é criança. Ponto. Deixa a criança ser criança enquanto ela é criança. Nós não temos que acelerar, tirar a inocência da criança e a infância dela, colocando atividades de gente adulta. Às vezes a gente coloca
roupa de gente adulta, lazer, agendas, mídias, dão tanta coisa para a criança. Eu sei que lá por trás pode ser que esteja um coração com muito amor e quer fazer aquilo para a criança se desenvolver. Gente, deixa a criança ser criança. Enquanto é criança, vai ter tempo para desenvolver. As etapas que o Alberto puxou aqui de Piaget dão muito clara. Toda criança tem uma fase de desenvolvimento. E é tão lindo quando a gente pode ver como uma flor desabrochando uma rosa, ou mesmo uma borboleta. Se você for no casulo lá e querer ajudar a borboleta a desabrochar, não vai dar certo. Vai querer ajudar uma rosa a desabrochar rápido, não vai dar certo. Deixa a criança passar pelas etapas, ter um filho normal desde o início e deixá-lo desenvolver, não uma criança superdotada, normal, nosso filho é normal. E fazer livre de estímulos artificiais, diz aqui o texto, né? Crianças podem ter estresse também, não podem? Com certeza. Não é só adultos, não. E eu acho interessante que Ellen White diz que sobre Jesus, a infância de Jesus, você não ouve nada. Ou seja, Jesus foi criado lá como criança. Você não ouve nenhum relato de como era Jesus, tem nos livros apócrifos, né? Mas Jesus foi criança comum. Deixa a criança ser criança, falar linguagem de criança, palavras de criança, usar roupa de criança e brincadeira de criança, né? Duas coisas aí. Primeiro, não queime etapas, então não queira acelerar o processo, né? Namorico. Olha, são namoradinhos. Namoro não é coisa de criança. Tem pai e mãe dizendo, esse é namoradinho, dessa é namoradinho. Não tem maturidade para isso, não é hora para isso, vai sofrer. Desculpa te interromper. E eu não sei o que a irmã White quis dizer aqui com estímulos artificiais. Puxa vida. Porque hoje a gente olha para aquela época e não encontra estímulos artificiais naquela época. Encontra o que ela diria dos estímulos que a gente proporciona para os nossos filhos hoje. É verdade, é verdade. Qual a sexta pergunta? É simples, vida calma e simples. Como? A resposta do nosso manual é quanto mais calma e simples for a vida da criança, mais livre de estímulos artificiais, melhor será. Pergunta número 6. Essa pergunta é para a gente coçar a cabeça, hein, pastor Jaime? Por que não se deve elogiar demais as crianças? A gente ouve o contrário por aí na mídia, todo mundo falando, agora vem o profeta do Senhor, dizendo uma coisa que é o oposto do que a gente ouve em todo lugar. Por que a gente não deve elogiar demais as crianças? Você me permite ler? Claro, por favor. As crianças mais atraentes são as que agem de modo natural e sem artificialidade. Então, uma criança bem desenvolvida, ela é espontânea. Não é prudente dar atenção exagerada às crianças. Não deve ser encorajada a vaidade, exaltando sua aparência, suas palavras ou ações. Às vezes a criança apronta faz alguma coisa e a gente divulga para os 4 cantos da terra, e filma e mostra e aplaude e elogia e põe repete para todos vermos, né? E de repente a criança se sente a tal, né? Nem mesmo devem vestir com artigos caros ou para ostentação. Não deve ser encorajada, voltando à frase anterior, ser encorajada a vaidade, exaltando sua aparência ou suas ações, e nem mesmo vestir com coisas caras. Às vezes o filho é uma preciosidade da gente, e a gente quer que essa criança esteja bem. Então a gente aprendeu a valorizar a questão da aparência e começa a investir alto, pesado na aparência dos nossos filhos, né? Então, calçados caros, roupas caras, coisas que impressionam, e a gente começa a aplaudir essas crianças para desfilarem para a gente, né? A gente, como disse o pastor Tim, a gente desfruta os filhos e não sabe as consequências que vai ter depois, né? Muito obrigado. Pergunta número 7, pastor Alberto. De que maneira alguns pais podem induzir os filhos a mentir? Essa declaração aqui eu acho que é muito significativa. Palavras ásperas encorajam a falsidade. Não fiqueis impacientes com os vossos filhos quando eles erram. Quando os corrigis, não faleis abrupta e asperamente. Isso os confunde, fazendo com que tenham medo de dizer a verdade.
Em outras palavras, eu já sei o que vai acontecer lá em casa. Aí fica hesitante, fala a Ali verdade está ou o não? policial que vai me punir a qualquer momento. Então, ou eu minto ou eu suprimo a verdade. Eles deveriam ser acolhidos, saber as consequências de suas ações, mas não essa explosão, essa reação explosiva que finalmente... Um adulto do tamanho da criança pequena... No fim, o mecanismo de autodefesa da criança acaba prevalecendo. Eu também quero me proteger, eu não quero que me aconteça tudo isso. Então começa a negociar a verdade. E temos que lembrar que os filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. E a última pergunta para o pastor Jaime: que coisa considera Deus ser melhor deixar para os filhos do que grana? Caráter, o ensino, a maturidade para a vida, né? Se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a ajudarem a si mesmos, seria melhor do que deixar-lhes uma boa quantia de dinheiro ao morrer. Então, a criança tem que saber se administrar, ter autonomia, saber fazer escolhas e tomar decisões. Não descasque a laranja para o seu filho. Mas vai se cortar, pode ser que se corte uma vez, mas vai aprender. Você não vai estar do lado para descascar a laranja a vida toda. Deixa amarrar o sapato, não amarre você o sapato a vida toda. Deixa a criança aprender a fazer as coisas, né? Agora, nessa declaração aqui, que aparece após a pergunta de número 8, eu fiquei tremendamente impressionado com a última sentença. Os filhos para quem os pais fazem o máximo, frequentemente não sentem a mínima obrigação para com eles. Uau! Isso aqui é uma regra. Filhos ingratos, né? Por quê? Por que são ingratos? Porque aprenderam só a receber, não aprenderam a fazer. Venha a mim o teu reino. Como você falou no começo, vamos terminar como começamos. Parasitas sociais, né? Venha a mim o teu reino. Tudo faz para mim, eu não faço nada, eu recebo tudo de graça. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos estudando isso aqui por acaso, isso é mensagem de Deus para a salvação nossa e da nossa casa. Deus abençoe você, continue estudando, lendo o livro, não se contentem só com essas migalhinhas que a gente está estudando aqui, leia o livro todo, não leia assim, um capítulo, quem sabe de uma vez, leia página por página, cada dia uma página, ou um parágrafo que seja, sublinhando, orando, pedindo a Deus sabedoria. E para você que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, você também pode baixar o guia de estudos e acompanhar, digitando no Google Adoração em Família 2015. Um abraço, muito obrigado a vocês. Nós vamos ficar em pé para orar, lembrando a você que nós temos almoço aqui, todos estão convidados. O pastor disse, não esqueça de convidar, e de avisar que nós vamos ter almoço. Vamos orar então? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, foi muito bom estarmos na sua casa e ouvimos a sua voz, a voz do seu Espírito dizendo, este é o caminho, andai por ele. Abençoa a nossa casa, abençoa nossos filhos e nos ajuda, Senhor, a sermos teus servos, dentro e fora de casa, e a termos em vista como alvo supremo da nossa vida, não conforto, não riquezas aqui nessa terra, mas a vida eterna e estarmos com a nossa casa quando Jesus vier. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você tenha um ótimo e feliz sábado.